pouquinho hoje sobre uma obra importantíssima para os vestibulares, que é o Memórias de um Sargento de Milícias, do escritor Manuel Antônio de Almeida. Essa obra, considerada um estranho no ninho, porque não obedece aos padrões do romantismo, ela tem estado na lista dos vestibulares por muitos anos e sempre tem coisas aí para serem perguntadas. Então vamos observar um pouquinho por que o Memórias de um Sargento de Milícias é um livro romântico, publicado como folhetim no ano de 1855, e por que ele não se enquadra totalmente dentro desse esquema do romantismo. Bem, a princípio, vamos ver que o Memórias de um Sargento de Milícias, ele apresenta muita crítica social. Então ele é um livro escrito em terceira pessoa por um narrador que observa tudo, ele também é onisciente, ele tem essa capacidade de saber o que as personagens pensam, mas ele também é um narrador que se intromete na narrativa. A partir daí, a gente nota que em alguns momentos ele usa a primeira pessoa. Por exemplo, voltemos ao nosso memorando de quem por um pouco nos esquecemos. Em alguns momentos ele diz, não é? Então a gente vai vendo que ele tem essa saborosa bisbilhotice que ele vai fazendo enquanto ele narra os fatos desse folhetim, e ele vai apresentando os principais defeitos aí da sociedade de seu tempo. Então, já não é uma tendência romântica fazer essa brincadeira da bisbilhotice nos folhetins. Nós temos aí também, além da crítica social, nós vamos encontrar um romance que não apresenta um herói. O Leonardo Filho, ele é um anti-herói. Nós vamos encontrar um personagem, então, que é anti-herói. Ao mesmo tempo que ele é protagonista, ele não tem todas as virtudes morais superiores. Ele está sempre na hora errada, no lugar errado. Esse menininho, que é o personagem central dessas peripécias e dessas malandragens. Malandragens estas que renderam ao livro também o apelido de romance picaresco, por causa dessas picaretagens, o pícaro, o malandro espanhol, como disse Mário de Andrade, acaba se respingando nesse projeto de malandro que era o Leonardo do livro Memórias do Sargento de Milícias. E eu digo projeto de malandro porque o Leonardinho, ele não é um malandro completo como um Dom Juan espanhol, não é? Ele é aquele malandro que está na hora errada, no lugar errado, e ele acaba, por conta disso também, aproveitando os intervalos da boa sorte e tentando se livrar do azar. Então ele não projeta muito bem essas malandragens que ele faz. E além de ser considerado esse romance pré-realista, esse romance picaresco, foi classificado também como romance histórico, tem um fundo de fato histórico no Sargento de Milícias, que deve ser considerado, que é a chegada da família real ao Brasil no ano de 1808 aí. Então esse pano de fundo histórico serviu para dar início à história do pai e da mãe do protagonista, do Leonardinho. Então o pai, Leonardo Pataca, vindo de Portugal, encontra uma mocinha muito redondinha e bonitota dentro de um navio, os dois se olham, e ele dá uma pisadinha no pé dela, ela belisca a mão dele, e entre pisadelas e beliscões, ou seja, um encontro nada romântico, nada sublime, extremamente carnal para os padrões do romantismo da época, não é? Eles dois ficam juntos e é dessa viagem, que depois, futuramente, teria aí nascido o protagonista Leonardo, que recebe o mesmo nome do pai. E assim nós vamos acompanhar, dentro dessa obra, todas as peripécias desse malandro e também as outras malandragens que estão em torno de personagens menores. Sem dúvida, o Sargento de Milícias é um livro de muito exercício de malandragem, que deve ser considerado, e dentro dessa classificação que ele tem de romance picaresco, romance pré-realista, tem também a de romance de costumes, que seria então um romance que retrata de uma maneira divertida toda a movimentação da arraia miúda, como diz o narrador, que seria da classe baixa do Rio de Janeiro do início do século XIX. Então essa movimentação toda, o cotidiano, com as suas cenas, as procissões, os casamentos, as festas, os ciganos passeando pelas ruas, os malandros, negros, brancos, parteiras, padres,
todo esse conjunto de pessoas é que vai formar, né? Esse conjunto forma um retrato de época, e esse livro acaba sendo classificado também como retrato de costumes, tá? Então nós temos aí um livro com uma linguagem bem coloquial, permeada essa linguagem de gírias portuguesas, certo? E vamos considerar que é um livro para a época coloquial, para a nossa época, como leitores, nem tanto. Mas vale a pena, né, ler com mais profundidade o Sargento de Milícias e considerar aí essas características essenciais. Então, até a próxima!